você que está nos acompanhando. Esse é o Quebrando Paradigmas, eu sou a Aline Kerber. Hoje nós estamos aqui com a nossa quiro, a Ediana, que é formada em quiropraxia lá na Fevale e tem uma especialização muito bacana em biomecânica. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre postura, né, sobre caminhar, sobre tudo aquilo que é pertinente à infância e que a Ediana vai saber nos falar super bem. Mas vamos começar pensando lá nos pequenininhos, Ediana. Qual é a importância do alinhamento postural, tanto coluna, pernas, quadril, pé? O que é importante para que eles possam dar os primeiros passos e para que isso se desenvolva como se espera? Conta para nós. Tá bom, tudo bem. Bom, as crianças, elas vão fazendo etapas, né? Primeiro sentar, fortalecer a coluna, né? Porque a gente nasce, em geral, as crianças nascem sem as curvaturas. E as curvaturas, né, fisiológicas da coluna, elas se desenvolvem à medida que o desenvolvimento vai se dando. Então, ou seja, lá quando a gente é bem bebezinho, que a gente vai desenvolver uma coluna saudável também. Tá? Então, é importante fazer as etapas, né, não tentar acelerar esse processo, eu acho isso bem importante. Então, cada criança vai ter um ritmo e isso precisa ser respeitado. A gente pode fazer exercícios para ajudar, mas é importante respeitar, né? E no caso, pensando na quiropraxia, quando a criança vai caminhar, estar com a coluna equilibrada vai ajudar ela, literalmente, a ter um equilíbrio, né? E pensando no quadril, que é onde a gente está em cima, né? Para ficar em pé, quadril e a lombar, se ela estiver alinhada, vai facilitar o desenvolvimento, né? Vai fazer com que a criança vá no seu ritmo, sem que nada atrapalhe ela. E a gente pensa sempre, eu sempre acabo puxando assado para a escola, né? E na educação infantil a gente tem muitos certos olhares, né, sobre isso, principalmente vão pensar nos berçários que vão pegar os bebês, assim, às vezes antes de 6 meses, né? Então, muitos não estão sentando ainda. E aí, qual seria essa orientação que nem tu disseste, assim, existe um momento que se deva estimular mais ou que se deva cuidar, esperar um pouco mais, para, desde o início, o sentar, né, o estímulo de sentar, o estímulo de colocar em 4 apoios, pensando o engatinhar, né, o estímulo de ficar em pé. Existe um parâmetro para essa etapa, assim, em que momento? Momento não existe, eu acho que é bem a questão de ir observando o filho, mas o brincar livre, que a gente chama, assim, quanto mais a criança ficar livre, puder ter acesso a ficar deitadinha num chão ou em algum lugar, né, que ela fique segura, mas que ela possa literalmente estar livre para ir desenvolvendo os movimentos. Explorando. Né? Explorando, né? Porque se a criança ela não está ainda sentando, a gente às vezes coloca um monte de almofada para facilitar, mas ela ainda não está pronta. Ela vai sentar no momento em que ela estiver desenvolvido tudo que precisa para sentar. Então, se deixá-la livre no chão, ela vai desenvolvendo, fortalecendo, para daí começar a sentar. Então, o mais livre que conseguir deixar, melhor. Aqui no sul fica difícil com frio, né? Mas se a gente tem lá um colchão, algumas cobertas, aqueles tapetes, né? Coloca ali, enche de coisa, mas pelo menos em algum momento de manhã, um momento de tarde, vai colocando, né? Pode ir ajudando a ficar um pouquinho de bruços, mas sem forçar, né? Que vai desenvolvendo a cervical, né? Fortalecendo para ficar mais ereto. Então, tudo isso é bom, mas o mais importante eu acho que é deixar mesmo livre, né? Porque às vezes está no carrinho, eles não têm muito onde se mexer, o berço às vezes é menor, restringe também, né? Então, o chão ali é muito bom. E na escola, claro, a maioria das EMEIs, não vou dizer todas porque eu realmente não sei, mas a maioria das EMEIs tem já os tapetes já grossinhos, já pensando frio, já pensando, né? Até a segurança, isola, né? Se daqui a pouco dá um tombinho. Isso, né? protege, Um mais grossinho. Então, eles têm um espaço mais amplo para rolar, literalmente, rolar e brincar, né? Então, esse espaço, essa liberdade também é benéfica para esse desenvolvimento. Muito benéfica. Não só aquela, que nem tu disseste, aquilo que se traz culturalmente, né? Enche de almofada para sentar o bebezinho. Então, o deixar livre se torna tão importante ou mais
É mais eficaz do que esse movimento exatamente. Né, de fazer a barreira. Isso. E também apoiar. quando eles estão querendo ficar em pé, né? Porque muitos começam a querer ficar de pé bem cedo. Isso. Então, assim, é perceber o seu filho mesmo, né? No caso das escolas, é perceber a diferença de cada criança. Não dá para colocar todo mundo numa linha assim, vamos agora tentar exercitar tal coisa. Pode não funcionar, né? Então é deixar, tentou ficar firme. Se a criança quer, tu pode deixar, mas dentro daquele padrão da criança mesmo. E agora falando disso, a criança que apresenta essa vontade de ficar de pé, porque tem uns que nem tu disseste, que são bem novinhos e mostram nitidamente a vontade de ficar de pé, né? Nos dois apoios. Às vezes culturalmente se diz, não deixa, né? Porque pode forçar a perninha, pode forçar a coluna. Mas se a criança mostra esse interesse, é preciso também pensar que não pode ou Sim, não? Se ela mostra... tem que ir monitorando, deixar o tempinho da criança. Ela ficou de pezinha, relaxou, deixa ali. Mas se ela se colocar de pé, pode deixar. Não precisa intervir de Quando eles são muito bebês, o que pode se olhar ou de repente levar para fazer uma avaliação é porque às vezes eles ficam nesta postura muito retinhos, porque às vezes eles também têm desconforto. Então, tem que dar uma olhadinha. Às vezes é bom, leva, né? No caso, seria num quiropraxista, faz uma avaliação. Se não tiver nada, tá tudo bem, é do desenvolvimento da criança. Porque às vezes eles ficam, né? Tentando ficar assim, como se fosse se alongar. E aí, mas é porque eles não estão prontos, é porque estão com desconforto. Que interessante isso. Porque as crianças, normalmente, elas não vão apresentar Tu vai olhar direto, tá com dor nas costas. Não, é difícil identificar, né? É bem difícil. Mas a gente pode pode fazer uma avaliação, se a pessoa já vai num quiropraxista, aproveita, né? Consulta junto, leva, porque isso faz com que ele se desenvolva bem melhor. E acontece de crianças bem novas, com algum desvio, com algum desalinhamento. Acontece. Bebês, né? Um primeiro desalinhamento que pode acontecer, inclusive, pode ser até no parto. Nossa! Né? No parto, quando tem às vezes gêmeos, né? Ficam mais apertadinhos na barriga. As crianças são feitas para passar por essas questões, mas pode sim. Olha que interessante. Pode observar bebê se tem mais preferência por sempre estar viradinho para um lado, né? Observar se mama bem nos dois seios, né? Porque na mamadeira tu já dá sempre de um lado. Mas quem mama, né? Assim, amamenta, observa, um lado não quer, um lado quer. Às vezes pode ser que tá com desconforto. Gente, isso é muito interessante. Porque as mãezinhas que vão assistir, é comum a gente ouvir as mães dizendo que a criança não aceita. Bem comum. Aí geralmente, né, culturalmente se diz que não gosta daquele lado, né, do leite, da mama. Sim, enfim. não. Mas pode ser uma questão postural. Provavelmente é uma questão postural. Gente, olha que interessante de pensar por esse foco, Sim. né? E para as mãezinhas fico alerta, então. É um bom padrão para tentar observar, sabe? Porque às vezes é difícil a pessoa identificar. Em bebê é muito complicado. Né? O que mais a gente acha que é cólica, e às vezes nem outras queixas, né? Sim. E agora, falando ainda dos bebês, mas os bebês um pouquinho maiores. Na hora de caminhar, eles se colocam naquela postura adequada, né? Mas tu vê que a caminhada não está saindo. Às vezes a gente percebe um alinhamento diferente de pé, tal, mas pode ser uma questão também de quadril coluna. Pode. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu atendi estava com 11 meses, né? E a mãe levou por queixa de sono, dificuldade de dormir, de engrenar no sono, né? E aí eu atendi ele, alinhei. No outro dia ele começou a caminhar. Nossa. E quando eu atendi, eu falei pra mãe, olha, ele tava com o quadril um pouquinho desequilibrado, né? Eu disse, tu observa, vê como é que ele vai se comportar. No outro dia ele deu os primeiros passos. Nossa. Ou seja, o quadril, nesse caso, né, é onde eles vão se sustentar. Se tiver em desequilíbrio, consequentemente a dificuldade em pisar, em ficar firme, em se manter equilibrado, né? Sim. Mas assim, o que é importante nessas horas? Não usar andador.
principalmente os andadores de encaixar, né? Aquele andadorzinho que parece um carrinho. Que empurra, né? Pode, por quê? Porque ele vai ficar em pé para poder ficar no andador. Então, ou seja, ele está pronto para fazer aquele movimento. Agora, aquele andador de encaixar, né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde não recomenda. Exato. E por quê? Risco de quedas, e por isso que a organização não recomenda, mas a criança caminha agachada. É uma postura incorreta, É postura incorreta. para caminhar. E se ela está pronta para caminhar, ela vai caminhar, não vai precisar de andador. Ah, sim, sim. Né? A minha filha fez uso deste que empurra. Isso. Porque como eu pesquisei, como mãe curiosa, pesquisei sobre, cheguei nessa questão do andador e do, né? Isso. E aí, claro, quando tu vai atrás dessas informações, faz muito sentido. Claro, a criança está sentada, mas quando ela for caminhar, ela não vai estar sentadinha. Ela precisa daquele encaixe de quadril. De quadril. Então, no andador que tu segura com as mãozinhas, aí sim, ela está alinhada e só tem um apoiozinho aqui para confiança, né? Para Isso. firmeza mesmo. Exato. E nesta fase também tem uma coisa que eu acho bem importante que acontece seguido. Sentado em W, né? Com as perninhas para trás. Com os joelhinhos assim. Eles vão sentar. Em certo período, nesta fase, não tem problema. Mas à medida em que eles vão desenvolvendo, tem que ir tirando esse hábito. Tá? Principalmente lá perto dos 2, ali em diante, não pode deixar sentar em W. Vai ter que ir lá corrigir diversas vezes até que o hábito saia. É uma postura, nossa, joelho. Pro quadril. Pro quadril, claro. O quadril, né, porque faz uma rotação bem forte. E o joelho. Né, então, não é bom. E pensando o caminhar, o correr, tudo que está envolvido a isso, né? Isso. É bem crítico de pensar, né? E eu vejo, às vezes, a gente também precisa perceber na escola a criança que tropeça muito, né? Eu também. Ou que caminha, mas cai muito, cai num piso plano, né? Exato, não tem nenhuma barreira. Isso, então ela cai por ela, está caindo, né? Pode ser um indicativo também. Né, de alguma questão ali que para ser olhada, avaliada, exatamente. Porque a gente que está na escola com essas idades, né? Vamos pensar, lá o bebezinho, que nem tu disseste, olha, a questão de engatinhar, rolar, sentar, pega os berçários, né? Berçário maternal 1 pega a caminhada, o início da caminhada. E, que nem eu sempre brinco, quando eles começam a desenvolver assim, uma habilidade melhor de caminhar e correr, né? Então, os maternais, a gente já tem que observar a criança que ou que não está conseguindo correr, né, marchar, né, que ainda não percebe que a criança fica insegura, não mostra uma destreza, ou a criança que está toda hora caindo. E a gente brinca às vezes, nossa, como é desastrada essa criança. Não, mas às vezes não é nem a questão de ser desastrada. E a margem, assim, para desenvolver o caminhar é uma média de até 1 ano e 4, 1 ano e 6, né, aquelas padrões que a gente, para pelo menos observar, né? Se até ali não estiver desenvolvido ainda, observa, fica tranquila, né? Estimula dentro do limite, né? Mas quando começar a chegar na cidade, já pode dar uma observada também, Dá uma ligada na chavezinha. Uma ligada na chavezinha, vai monitorando, né? Mas até ali é tranquilo, né? Tranquilo. Porque tem crianças que simplesmente vão lá e caminham de um dia para o outro, né? Que até então não estavam. Exato. E o engatinhar é importante, né? Por isso também até o brincar livre, né? Engatinhar, ele é importante para o desenvolvimento. Né? Pensando na coluna, ele é bem importante. Então, se puder deixar engatinhar, não pular essa fase, estimular para engatinhar é muito bom. Perfeito. Bem importante. Gente, tá ótimo isso, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente retorna para continuar falando sobre alinhamento e sobre a infância. Até daqui a pouco.